Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à leitura da regra monástica de Pacômio, terceiro encontro. Vamos trabalhar as regras de 9 a 18. 9. Quando soa a trombeta para a sinaxe, aquele que chega, depois da primeira oração do dia, virá censurado. Então, aquele que chega depois da primeira oração, chega atrasado, virá censurado, como no caso precedente, a regra número 8, e ficará de pé no refeitório. 10ª da regra monástica. De noite, ao contrário, visto que se concede um pouco mais, visto que se concede um pouco mais a fragilidade do corpo, virá censurado do mesmo modo na sinaxe, no refeitório, aquele que chegar depois da terceira oração. Há uma tolerância à noite para que chegue na terceira oração devido ao cansaço do dia. Encontramos um texto paralelo das regras monásticas, 121, dos preceitos, onde vem especificado que se trata da sinaxe das 6 orações, que era celebrada em cada casa. Estes números 9 e 10, esses preceitos, pertencem às seções mais antigas dos preceitos, que prevêem 2 sinaxes diárias, comuns a todas as casas. Aquela de manhã e aquela à tarde. Mais tarde receberá o nome de sinaxes das 6 orações, que seriam celebradas em cada casa. A tradição da oração da tarde nas casas tem sua origem no início da tradição de São Pacômio. Existe um acréscimo no preceito 10, que São Jerônimo não colocou em sua tradução, e que diz: se alguém é encontrado rezando diante da porta da sinaxe, sem receber a ordem, será censurado, repreendido, da mesma forma. Preceito 11. Quando os irmãos rezam na sinaxe, ninguém saia sem a ordem do superior, sem pedir e ter obtido permissão para sair, para as suas necessidades naturais. Preceito 12. Ninguém distribua os juncos para tecer as cordas, senão quem recebeu encargo para aquela semana. Se ele está impossibilitado por justo motivo, deverá esperar a ordem do superior. Podemos ver no comentário que os turnos de serviços alternam a cada 3 semanas, visto que em toda a tradição monástica, não só de Pacômio, prevalecia o uso de turnos semanais. 13. Como hebdomadário de uma casa, não se deve escolher aqueles que estão no ambão e que na sinaxe de todos os irmãos recita alguma passagem da Escritura. Mas todos, segundo a ordem, que se sentam ou se levantam, repitam de memória o que lhes será ordenado. No comentário, na casa convidava-se um grupo de hebdomadário, isto é, aquele que era responsável durante a semana daqueles que exercerão suas funções nas orações, para a sinaxe de todos os irmãos. Então as funções vinham divididas. Haviam turnos de orações, segundo a ordem de ingresso na comunidade,
Eles deveriam se levantar ou recitar de memória uma passagem da Escritura. Preceito 14. Se alguém se esquece de algo e hesita no recitar as palavras da Escritura, receba a correção que merece, devido à sua negligência e esquecimento. Preceito 15. No domingo ou no momento da Eucaristia, não falte nenhum hebdomadário, mas sente-se no banco e responda ao irmão que recita os salmos. Isto vale, ao menos, para aqueles que pertencem à casa e que desenvolvem o serviço da Semana Maior. Existe também o serviço da Semana Menor, que vinha realizado por número mais escasso de irmãos. Então, no comentário, se for preciso, número maior de irmãos, o prepósito da casa, que provê o serviço para aquela semana, chamará os irmãos da mesma tribo, isto é, do mesmo grupo familiar. Sem a sua ordem, ninguém de outra casa, daquela mesma tribo, irá recitar os salmos. Será rigorosamente vedado na semana de serviço de uma casa vir de outra casa, a não ser que se pertença à mesma tribo. Se chama tribo um conjunto de 3 ou 4 casas, segundo o número daqueles que vivem no monastério. Nós podemos chamá-los de famílias ou povos da mesma raça. Segundo a praxe da Igreja do Egito, a Eucaristia vinha celebrada no sábado e domingo. Pacômio viu que muitos que vinham habitar naquela vila tomavam consigo os irmãos e construíam uma igreja onde podiam se reunir. Havia muita gente em torno dessa igreja. Ele mesmo se responsabilizava pela oferta que havia, porque havia muitos pobres ali. Tomava consigo os irmãos e iam na igreja no sábado para receber os sacramentos. Quando os irmãos se reuniam a centenas, então se construía uma igreja no monastério, para que eles pudessem louvar a Deus. Mas no sábado à tarde, iam ainda na vila para celebrar a prosforá, a oferta, isto é, a Eucaristia. O clero vinha também celebrar a Eucaristia no monastério domingo de manhã. A celebração da Eucaristia 2 vezes por semana vinha assim descrita. Celebramos a Eucaristia 2 vezes por semana, à tarde, no sábado e bem cedo no domingo. Sentar-se ao junco se traduz aqui, sentar num feixe de junco, aqui é chamado de banco, que podia servir de cadeira ou travesseiro à noite. São Jerônimo afirma que os egípcios teciam um travesseiro com folhas de palmeira, espécie de assento inclinado de um lado. O serviço da Semana Maior se refere a todo o monastério, e aquele da Semana Menor se refere à simples casa. Preceito 16. No domingo e na sinaxe, em que se deve celebrar a Eucaristia, ninguém poderá recitar os salmos, exceto o prepósito da casa e os anciãos do monastério que têm qualquer autoridade. Preceito 17. Quando o superior recita os salmos, isto é, lê o saltério, se alguém está ausente, se coloque logo diante do altar, na regra da penitência e correção. Preceito 18. Quem, sem a ordem do superior, se afasta da sinaxe, que celebra a Eucaristia, seja imediatamente repreendido. Então, nós estamos vendo os preceitos da regra de São Pacômio para a vida cenobítica, que nos relata
como, né, começou essa vida cenobítica e como essas regras tentavam regular a vida comunitária. Da vida eremita de Paulo, da Tebaida, de Santo Antão, né, Pacômio criou um novo tipo de vida, onde aqueles que vivem a vida solitária são chamadas a viver juntos e assim também se proteger contra as ameaças, contra pessoas que queiram, muitas vezes como acontecia, né, matar, né, aqueles que estavam sozinhos, né, na vida eremita. É uma forma de proteção que se fazia para os monges. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.